Na nuvem, compartilhar. Nós vamos caprichar hoje, gente. Vocês vão prestar bem atenção aí, que hoje vocês vão entender bem essa aula. E aí nós vamos ver exatamente como caem os exercícios nesses processos de seleção do Instituto Federal, tá? Vocês estão vendo essa figura aí, moçada? Sim. Sim. O que vocês interpretam dessa figura? Uma pirâmide. Uma pirâmide aí, olha. Olha só, eu vou começar contando a história do Tales de Mileto. Por que que o Tales de Mileto, gente, ficou... Ele era muito inteligente, era filósofo, era matemático, era uma pessoa muito capaz. Mas o grande feito, uma grande coisa que ele conseguiu fazer na vida dele, foi medir a altura dessa pirâmide. Observem aí, ó. Olha, ele mediu a altura dessa pirâmide, ó. Estão vendo? Quando eu mexo com o mouse aqui, vocês veem aí? Sim. Ó, ele mediu a altura, gente. Essa pirâmide, se não me engano, a de Kelps, ela tem uns 150 metros de altura. Naquela época, gente, como é que você ia fazer uma escada desse tamanho, colocar ela em pé? Porque não tinha outros artifícios. Imagina a dificuldade que não seria. Agora, olha o que acontece, ó. O que ele pensou? O teorema dele, gente, ele deu uma sacada, mas fenomenal, ó. Ele observou que os raios do Sol aqui, olha, são paralelos entre si, ó. Ó. Então, eles vão se comportar como feixe de retas paralelas, ó. Estão vendo? E daí, professor? E daí que ele foi muito inteligente. Por quê? Porque ele fez o seguinte, ó. Ele fez o seguinte, ó. Vamos ver se a gente consegue lá. Mileto percebeu que os raios de sol podem ser considerados paralelos, fazendo que a sombra dos objetos são proporcionais à sua altura. Olhando a figurinha como um todo agora, olha o que nós vamos perceber aqui, ó. Ele observou que quando o sol batia aqui na ponta da pirâmide, ela gerava uma sombra, ó, que está sendo projetada aqui no chão. E aí, o que ele fez? Ele pegou uma estaca, ó, um pedaço de madeira, tá vendo? Alguma coisa que ele sabia qual era a altura. E essa estaca de madeira, esse pedaço de madeira, o que ele fazia com ele? Ele observava também o comprimento da sombra. E ele percebeu o seguinte: isso, a pirâmide muito alta está gerando uma sombra grande. Estaca pequena está gerando uma sombra bem menor, proporcional à altura dela. Aí ele foi e montou uma proporção com essas informações. Percebe? Veja lá, ó. Veja lá. Ou seja, para descobrir a altura da pirâmide, Tales fincou uma estaca na areia, mediu as sombras respectivas da pirâmide e da estaca em uma determinada hora do dia e estabeleceu uma proporção. Olha aqui a proporção que ele estabeleceu, gente. Vocês conseguem ver aí ou está cortado para vocês? Esse triângulo assim, esses dois triângulos. Não, eu digo aqui embaixo a fórmula. Ó. Ah, tá, dá para ver. Dá para ver? Tá. Olha lá, ó. O que ele fez? A altura da pirâmide, ó. A altura da pirâmide, ó, está para quem?
para a sombra da pirâmide, ó. Assim como, ó, a altura da estaca, ó. A altura da estaca está para quem? Está para a sombra da estaca. Ó. Ele montou aqui, ó, uma igualdade de duas razões que nós chamamos de quê? Proporção. De uma proporção. Exatamente, ó. Ele montou uma igualdade de duas razões que a gente chama de proporção. Olha só, o que acontece, ó? Por exemplo, ô professor, e aí, como é que ele descobriu a altura da pirâmide? Como que ele faz para descobrir a altura da pirâmide, ó? A altura da pirâmide, gente, ó, é o que ele quer descobrir, ó. É o que se tinha muita dificuldade para medir naquela época. Hoje, gente, sabe o que nós faríamos? Nós pegaríamos uma trena laser, ó, entraríamos aqui na pirâmide, vai lá no centro dela, coloca a trena no chão, é só ligar a trena que ela vai mandar um feixe de laser e vai te mandar o valor da altura na mesma hora, instantaneamente. Tecnologia, tecnologia. Tecnologia. Sabia disso não. Entende? E naquela época, o que o cara pensou, ó? Ele percebeu aqui, ó. Olha o que ele percebeu, ó. Que os raios de sol são o quê? São paralelos, ó. Ó. Ele percebeu isso aí, ó. Raios de sol paralelos, ó. Tá vendo? Aí o que está acontecendo, ó? O que está acontecendo? Ele quer descobrir a altura da pirâmide, ó. Ele consegue medir a sombra que a pirâmide projetou no chão? Consegue, é facinho, porque está no chão, ó. É só ele pegar alguma coisa, por exemplo, ó, ele pegar um pedaço de bambu, de madeira, que mede 5 metros e vir medindo aqui, ó. Ó, da metade da pirâmide até o final dela, pronto. Ele vai lá e mede. Depois ele vem aqui na sombra, ó. Digamos que ele fosse medindo de 5 em 5 metros, ó. Ó. Aí até ele chegar lá no final. Pronto. Ele descobriu medindo no chão, sem precisar subir em lugar nenhum, gente. Caminhando, ó, no conforto, na horizontal. Ó, aí ele descobriu qual é o valor de quem? Da sombra da pirâmide, ó. Aí ele pega uma estaca aqui, ó, que ele sabe, por exemplo, ó, digamos que essa estaca aqui tem quanto? 2 metros, ó. E ele vem aqui de novo, ó. Ele vai medir a sombra da estaca, ó. Ele vai medir a sombra da estaca. Digamos que a sombra da estaca tenha dado 3 metros, ó. Tá vendo? Então, o que nós temos? Ah lá. Ele mediu a sombra da pirâmide, gente. Digamos que tenha dado 200 metros, ó. Eu estou chutando esses valores, tá, gente? Digamos que ele mediu lá, deu 200 metros, ó. Ó. A altura da pirâmide está aqui, ó. A altura da pirâmide, ó. E aí ele foi lá, pegou a estaca dele, que pode ser maior do que um cabo de vassoura, um pouquinho, ó. E aí ela tem 2 metros de altura, ó. E qual foi a sombra que ela projetou aqui? Ela projetou uma sombra, por exemplo, eu estou arbitrando esse valor aí, ó, de 3 metros, ó. Nessa situação, gente, como é que ele faria para calcular a altura da pirâmide? O que ele faria para calcular a altura da pirâmide? Multiplicação cruzada. É só fazer uma multiplicação cruzada. Mas presta atenção, eu preciso multiplicar cruzado aqui, ou basta eu pegar esse 200, ó, passar ele para lá multiplicando, e eu já vou ter a altura da pirâmide aqui sozinho, ó. Ó.
Olha lá. Nós passamos o 200 multiplicando, a altura da pirâmide já ficou o quê? Já ficou isolada do lado esquerdo da equação, ó. 2 vezes 200, 400. 400 dividido por 3 dá quanto? 400 dividido por 3 dá... 133? É? É? Por que que dois... Professor, por que que deu 2.200 ali? Aonde? Não, é 2 vezes 200. Ah, tá. Ah, tá. Tá? Eu coloquei um pinguinho e ficou parecendo 2.200. Ó, mas é um produto, tá? Ok. Então, aqui, ó, ficou então agora o quê? 400 dividido por quanto? Por 3, ó. 400 dividido por 3. Galerinha, convido o pessoal das escolas de vocês para assistir aula com a gente. Vamos fazer o número de estudantes crescer. Ô, professor, eu fiz a conta aqui. 400 dividido por 3 dá 136,3333 e assim por diante. 133,33, né? E assim por diante. Obrigado. Deu uma dízima periódica, não é isso? Exatamente. Tá ótimo. Ó, gente, a gente vai ter que saber dízima periódica para fazer a prova, tá? Para frente vocês vão aprender tudinho. Tem questão que às vezes envolve dízima periódica, aí vocês vão estar bem fera nisso aí, ó. Igual aqui, ó. 33.333, ó, a gente pode colocar uma reticências ou colocar uma barrinha aqui em cima, ó. Se a gente coloca uma barrinha em cima do número, né? Aqui misturou, está parecendo uma fração por causa do 3 de cima. Eu vou ter que tirar ela dali. Mas ali, ó, a gente coloca ou uma reticências, né? Aqui, ó. Olha lá. Indica uma dízima periódica. Ou então a gente faz assim, ó. Por exemplo, você põe uma barrinha aqui em cima, ó, que também significa dízima periódica. Que o período, dízima periódica, período, gente, é uma coisa que se repete. Quem está repetindo ali? O algarismo 3, tá? Vocês entenderam até aí o que aconteceu? Por que esse cara ficou tão famoso? Ele olhou para a pirâmide e falou para o faraó, ó, eu consigo medir a altura disso daí. E aí, olha, utilizando conceitos de matemática e observação da natureza, os raios de sol são paralelos. Então, o que vai acontecer? Ele mediu, na verdade, quem? Ele mediu a sombra projetada, ó, da pirâmide, pegou uma estaca que ele conhecia a altura dela e mediu a sombra da estaca, ó. Aí, quando ele vem aqui na proporção, ó, ele sabe o valor dessa incógnita, ele sabe o valor dessa, então ela deixou de ser incógnita, e ele conseguiu medir também a sombra da pirâmide que está no chão, ó. Ele não precisa subir aqui, ó, para poder medir essa altura. Imagina você, naquela época, fazer uma escada com mais de 100 metros de altura. Ia morrer muita gente, porque ia cair na hora de fazer. Entende? Olha a sacada desse cara, é muito capaz, gente. Ô, professor, muito inteligente, muito. Então, o que acontece? Como é que caem as questões lá? As questões caem assim, gente. Por exemplo, ó, aplicando esse mesmo princípio que a gente está aprendendo aqui, por exemplo, o cara tem uma torre. O cara tem uma determinada torre lá, por exemplo, ó, uma torre de telecomunicações. Ou um poste, por exemplo. Ele quer saber a altura desse poste. Mas ele não tem uma trena. E ele não tem uma trena. O que vai acontecer? E mesmo para ele, mesmo que ele tivesse uma trena, gente, por exemplo, as experiências em alturas, elas são muito
como é que eu vou dizer para vocês? Se a pessoa não for acostumada, gente, ela se sente muito mal à medida que ela vai subindo. Então, essa é uma operação perigosa. Entende? O que que acontece? Então, essas torres, por exemplo, às vezes o cara dá lá uma torre, né? E aí ele tem lá também, ó, um bastão, né? Ou uma estaca, que ele conhece a estaca. Como é que ele vai descobrir a altura da torre? Ele vai medir aqui, ó, qual é a sombra projetada por essa torre, qual é a sombra que ela está projetando. Pronto. Aí ele vem aqui do centro, ó, da torre, ó, e mede aqui no chão, ó. Ó, ele vai medir aqui no chão qual é o perímetro aqui, ó, a distância dessa sombra projetada. E aí ele vai pegar quem? Ele vai pegar uma estaca, de novo, igual, né, de tamanho conhecido, e vai medir também, olha, qual é a sombra projetada dessa estaca. Aí o que que acontece? Essa estaca, você conhece quem dela? Só montar a proporção agora. Qual proporção, professor? Olha, a altura da torre, que eu vou chamar de H, que é do height lá em inglês, ó. A altura da torre, ó, dividido por quem? Pela sombra da torre, ó. Ó, isso vai ser igual a quem? Vai ser igual à altura da estaca, ó, que nós vamos chamar de H, ó, de height em inglês, que significa altura, a altura da estaca, dividido por quem? Dividido pela sombra que a estaca está projetando. Aí, você estando com a trena na mão, você vem cá e mede a sombra que a estaca projetou aqui, ó. Depois, você vem cá e mede a sombra que a torre projetou aqui, ó. Tem que ser no mesmo momento, tá, gente? Para dar certo, você não pode deixar assim, quando for 3 horas da tarde, eu vou medir a sombra da torre. Quando for 4 horas da tarde, eu vou medir a sombra da estaca. Aí não dá certo, porque já houve movimentação da Terra. Então, o que que acontece? A sombra vai estar dando uma projeção maior, tem que ser no mesmo instante. Mede uma, anota o valor, mede a outra na sequência, anota o valor, vai lá, mede a altura da estaca, e aí você vai ter quem? Você vai ter a altura da estaca que era incógnita e que não é mais, porque você já atribuiu um valor lá para ela na medição. Você mediu a sombra da estaca, ó. Você mediu a sombra da estaca, já atribuiu um valor para ela, ó. E você mediu a sombra da torre, ó. De novo aqui, ó. Basta a gente pegar esse valor da sombra da torre e passar ele para cá, ó, multiplicando, ó. Multiplicando. E tira ele aqui do denominador. Quando você faz isso aqui, ó, você conseguiu isolar a altura da torre, ó. Todos entenderam? Sim. Beleza, beleza? E também. Esse é o teorema, gente, de Tales de Mileto. Esse é o teorema. Esse é o teorema. Ai, negocinho difícil. Então, aí o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar observando, né? Isso aqui é uma aplicação na vida prática, né? Aí você vira e fala assim, ô professor, cadê a reta as retas paralelas sendo cortadas por retas transversais? Dá uma olhada aqui na altura da pirâmide, ó. A altura dela aqui, ó. Ó, são retas paralelas aqui, ó. O raio do Sol são retas paralelas, um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, ó. Cortadas por uma transversal. E aqui, de novo, aqui embaixo, gente, ó, a nossa estaca vai fazer o papel, ó, cortadas, é um feixe de retas paralelas que está sendo cortada por uma transversal. No caso aqui, nós vamos precisar só de um pedacinho dela, né? Vamos destacar a linha amarelinho. Ó, nós vamos precisar daqui até aqui, que é a altura, ó.
Tá vendo? E nesse caso aqui, ó, a nossa reta transversal vai até lá a altura da pirâmide, ó. Né? Ela está cortando, então, esse feixe de retas paralelas que são o quê? São os raios do Sol que está vindo, ó. Beleza, beleza? Vocês entenderam? Beleza. Agora, ó. Então, vamos nós. Querem anotar, gente? Querem um tempinho aí para vocês anotarem? Anotar o quê? Sim, 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 sim. Sim. Choro. Ah, não, esquece. Não, não. Vou tirar um print. Se quiser anotar, pode anotar tudinho. Porque depois dá pra dar zoom aqui no meu celular. É meio difícil de dar zoom no zoom. Aham. Aqui em cima, ó. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse daqui. Olha lá, ó. Ali está escrito o seguinte, ó. Olha lá. Mileto, quer anotar aí? Mileto percebeu que os raios de Sol podem ser considerados paralelos. Calma aí, você fala de novo aí que eu sou surdo, não ouvi. Anota aí, coisa rica, ó. Mileto percebeu que os raios de Sol podem ser considerados paralelos, fazendo que as sombras dos objetos sejam proporcionais à sua altura. Valeu. Mileto percebeu que os raios de Sol podem ser considerados paralelos, vírgula, fazendo que as sombras dos objetos sejam proporcionais à sua altura. Aí agora o que está escrito aqui embaixo dá para vocês verem, ó. Se quiser fazer uma pirâmidezinha depois lá com calma, lá, ele fez uma pirâmide de base quadrada, ó. Ela pode ser de base pentagonal, hexagonal, octogonal. Passa aí pra fazer a pirâmide da Paula. Jesus passou. Calma aí. E aí vocês podem anotar isso que está aqui na fórmula, aqui, ó, tá vendo a proporção, ó? A altura da pirâmide está para a sombra da pirâmide, assim como a altura da estaca está para a sombra da estaca. E pode ser uma estaca pequena, viu, gente? Se você tiver com um pedacinho de madeira que tem meio metro, você coloca ele de pé lá, mede o tamanho da sombra dele, coloca aqui na proporção, ó, que dá certinho. Você consegue calcular a altura de um pé de manga, por exemplo, consegue calcular a altura de um poste, por exemplo. Só colocando a estaquinha lá, você monta essa proporção aí, ó, que você determina na hora. Entenderam? É assim que caem as questões lá. Nesse caso aí, a aplicação do Teorema de Tales. Beleza, beleza, gente? Calma aí, que eu tô terminando já.
A altura da pirâmide está para a sombra da pirâmide, assim como a altura da estaca está para a sombra da estaca. Pode apagar, galerinha? Por mim, pode. Pode, Clarinha. Às vezes, esse teorema de Tales, ele vem misturado com o teorema de Pitágoras na mesma questão. Aí, não se assustem, gente. É aplicar um teorema, aplicar outro teorema, com tranquilidade. Com tranquilidade. Porque, na verdade, lá na hora que ele faz o conceito, a definição para a gente, quando a gente está estudando lá na escola pública, ó, ou na privada, tanto faz, né? O que que acontece lá? Ó, é isso que está aqui, ó. O que acontece lá é isso que está aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. O que vocês acham que são as retas A, B, C e D? São paralelas entre si? As retas A, B, C e D são paralelas entre si? Em qual imagem, professor? Da primeira aqui, a letra A, ó. Que ela nem está aparecendo direito, né? Aqui, ó, essa que eu estou circulando. Ó. São paralelas entre si, não são? Olha o que está acontecendo com elas. Elas estão sendo cortadas por uma reta, por retas o quê? Transversais, ó. Tá vendo? Elas estão sendo cortadas por retas transversais, ó. Agora, se temos um feixe de retas paralelas cortadas por retas transversais, nós podemos aplicar aqui o teorema de Tales. Como é que vai ficar aqui, hein, moçada? Eu quero descobrir, por exemplo, o valor de x. Como que eu vou descobrir? Nós vamos montar a proporção, ó. 10 está para x, ó. Assim como 7 está para 14. Olha lá. E agora, como é que a gente faz para descobrir o valor de x? Multiplicar cruzado. Multiplica cruzado, parabéns. Vamos lá? Multiplicando cruzado vai ficar o quê? X vezes 7 ou 7 vezes x, tanto faz. É igual a quem? 10 vezes 14. 10 vezes 14, ó. Todos acompanhando? Uhum. Sim. Como é que a gente faz para isolar o x do lado esquerdo? É só dividindo. E ele está multiplicando, olha lá, o 7 não está multiplicando o x? Parabéns, ele vai passar para o segundo membro o quê? Dividindo, ó. Olha lá. Ih, professor, que baba que ficou essa conta, hein? Por quê, gente? Por que que ficou baba? Porque dá para Corta o 7 com 14. Vamos dividir o numerador por 7, vai ficar quanto? 2, ó. Vamos dividir o denominador por 7, vai ficar quanto? 1, ó. Olha lá, ó. 10 vezes 2. Dez vezes 2, galerinha. 20. 20 dividido por 1. 20.
20. 20. Beleza, beleza? Beleza. Agora vamos olhar lá na figura. Vamos colocar 20 aqui no lugar do x, ó. Vamos ver se faz sentido? Aqui nós tínhamos 7. Agora aqui nós temos 14, ó. O que aconteceu daqui para cá? Fez vezes 4. Por 2. Por 2. Multiplicou por 2, não multiplicou? De cima para baixo, ó. E aqui, o que vai acontecer, ó? De cima para baixo, ó? Vai dividir por 2. Vai Não, vai multiplicar por 2. Tu concorda? Beleza, beleza? Agora ele está querendo saber também o valor de y, ó. Como é que a gente vai descobrir esse valor de y aí? Bom, eu acho que vai ser, o y vai ser 7. Ou, não, Será? só se trocar. Five. Só se trocar. Ou vai Aqui ser no- 7 ou 28. Ó, aqui nós podemos fazer duas coisas. Eu vou explicar a primeira vez e aí depois vocês aplicam. Ó, vou tirar essa seta daqui, tirar isso daqui. Olha aqui, ó. Ô, professor, nós podemos montar duas proporções aí? Podemos, ó. Como assim? Olha aqui, ó. Nós podemos montar uma assim, ó. 10 está para 8, ó. 10 está para 8. Ó. Assim como? Assim como o quê, hein, gente? 7 está para y. Parabéns. 7 está para y, ó. 7 está para y. 7 está para y. Ó. Qual é a outra proporção que a gente pode montar? 20 está para 8. 20 está para 8, 20 que nós acabamos de descobrir lá, ó. Mas já que nós descobrimos, ó, 20 está para 8, assim como o quê, hein? 14 está para y. 14 está para y. Ai, pai, ai, 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 ai. Canetinha fugiu aqui. 14 está para y, ó. Olha lá. Como é que a gente faz para descobrir o valor de y agora? Nós podemos pegar qualquer uma das proporções. Vamos pegar a de cima, que está mais simples? Professor, nós podemos até pegar, mas eu quero fazer uma coisa primeiro aqui, antes de pegar. Ó, eu quero simplificar isso aqui. Eu posso? Claro que pode. Vamos reduzir aquela fração? Se a gente dividir o lado de cima por 2, vai ficar quanto? 5. Aí, se a gente dividir o lado de baixo por 2, vai ficar quanto? 4. 4. E agora? Aí, deixa eu pensar. Aí teria que multiplicar 7y por 2. 7 por 2. Olha aqui, ó. Como é que a gente faz agora? Vamos multiplicar cruzado, concorda? A regra de 3. Vai ficar y vezes quanto, gente? 5. Esse vezes Cinco. esse, ó. Tá vendo? Os extremos, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ó. Vê se vocês concordam. Olha lá. O y vai ser igual a quanto? 2.
28 dividido por 5. 5,6? 5,6. Beleza, beleza? Sim. Beleza, beleza. Olha aí que bacana. O que nós estamos fazendo? Aplicando o teorema de Tales. O que o Tales fez, gente, que foi uma coisa assim fenomenal? Ele percebeu que os raios do Sol chegam aqui na Terra como feixe de retas paralelas. Ele só fez aplicar o teorema dele, ó, para calcular a altura lá da pirâmide. Essa historinha vocês não devem esquecê-la, porque essa historinha irá ajudá-los muito, porque se você consegue entender bem essa historinha, fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil de você aplicar. Tá? Perceberam aí, gente? Agora, nós vamos fazer o seguinte, dá uma olhada nesse exercício do ladinho aí, ó. Dá uma olhada nesse do ladinho. Avisa o Ulisses para se arrumar lá, filho, que eu vou ter que sair rápido. Avisa ele lá para se arrumar, que eu vou ter que sair rápido. Dá uma olhada nesse do lado, ó. Dá uma olhada nesse do lado. O que a gente tem aí novamente, ó? Um feixe de retas paralelas cortadas por um feixe de retas transversais, ó. Beleza, beleza? Como que a gente faria o letra B? Não, deixa ele vai comigo. É mais fácil, é melhor. Não carece de 2 carros lá para essa finalidade, não faz sentido. Não faz sentido, filho, a gente não está com recurso para isso, não. Bora, olha aqui, ó, o que fica aqui na letra B? O que ele está falando aqui em cima, ó? A é paralelo a B, B é paralelo a C e C é paralelo a D, ó. Então, são feixes de retas paralelas, ó. Estão vendo? Sim. Então, olha lá, o que acontece? Cortadas por retas transversais, ó. Então, vai ficar o quê? Ó? Vamos montar as proporções, ó. Ó, x está para 1,5, E assim 12. como o quê? 12 está para 4. Como é que a gente descobre o valor de x aí? Passa o... Multiplica. Qual que a gente multiplica? O que a gente tem que fazer para isolar o x do lado esquerdo? Passar o... Multiplicar cruzado. Hã? Multiplicar cruzado. É só passar 1,5 para lá multiplicando, ó, que a gente já consegue isolar o x do lado de cá. Ó. Porque se a gente multiplica cruzado, o que ia acontecer? Ó, ia ficar 4 vezes x, depois você ia pegar esse 4 e ia passar ele dividindo de novo. Ó. Percebe? E se você já pega esse 1,5 e passa para lá multiplicando, o x já fica isolado aqui desse lado. Ó. Olha lá, vai ficar 12 vezes 1,5, que dá 18, né? 12 vezes 1,5 dá 18, e aí ficaria o quê? 18 dividido por 4, ó. Dezo- 18 dividido por 4. Tá vendo? Uhum. 18 dividido por 4 dá quanto? 4,5. 4,5. 4,5. Ou, olha aqui, ó, aí em forma de fração, professor.
Divide esse por 2, ó, vai ficar 2. Divide esse por 2, vai ficar 9. 9,5, ó. Olha lá. Tá vendo? Na forma fracionária. Na forma decimal, 9 dividido por 2, 4,5. Esse é o valor de quem? De x, ó. Tá vendo? Sim. Agora, como que a gente calcula o valor de y? 12 12 está para 4, está para 4, igual a 9 está para y. igual a 9. É o João que está falando? Não, Quem que é? Vinícius. O Vinícius. 9 está para y, Vini, ó. Olha só. E agora, como é que a gente faz para isolar o y? Passa o 9 multiplicando. Não, agora a gente tem que, de fato, multiplicar cruzado. Para quê? Para esse y sair daqui e passar para o primeiro membro, ó. Vai ficar y Entendi. vezes 12, ou seja, esses dois aqui, ó, o produto desses dois vai ser igual ao produto desses dois, ó. O produto dos extremos igual ao produto dos meios. A primeira propriedade das proporções, olha lá. Y vezes 12, não é isso? Ó. Igual a quanto? A 4 vezes 9, ó. Vamos isolar agora. Olha lá, o 12 agora vem multiplicando, ó. Quanto que dá 36 dividido por 12? 3. Dá 3. Dá 3. Não é isso? Uhum. Aí, se a gente olhar ali, ó, o que aconteceu daqui para cá, ó? Multiplicou por 3. Multiplicou por 3. Nós não achamos um valor de y igual a 3, ó? Uhum. O que aconteceu daqui para cá, ó? Multiplicou por 3 também. Multiplicou por 3 também. Então, está coerente o nosso raciocínio, ó. Ô, professor, por que essa retinha aqui mede 4, esse segmento de reta, e esse daqui mede 3? Quem que me diz aí, gente? O porquê? Por quê? Olhando no desenho. Por que o y mede 3 e esse segmento de reta aqui do lado dele ó, mede 4? Porque 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12. Não, olhando no desenho. Agora é uma interpretação geométrica. Você olhando lá e vai me dizer o motivo. Professor, eu acho que é porque Eu dá mais pro lado, eu acho. Hã? eu acho acho que que é é porque o segmento do 4 ele tá mais inclinado e aí por isso que é maior. Isso. Olha essa reta aqui, ó. Ela é mais inclinada, ó. Aí a distância da intersecção desse ponto até naquele lá fica maior do que essa que está mais em pezinha, ó. Lembra que a gente comentou na aula passada, no sábado? Perceberam aí, galerinha? Olha aqui, a distância daqui aqui, ó, ela é menor, porque a gente calculou, ela deu 3, do que essa aqui, ó. Pô, professor, mas não é a mesma distância entre as duas retas? Não, não é a mesma, porque essa reta está mais inclinada, ó. É igual quando você cruza uma rua perpendicular a ela e quando você cruza ela na diagonal, ó. Qual que você vai andar mais? Quando você estiver caminhando na diagonal. Beleza, beleza, moçada? Beleza. Beleza? Ó, gente, hoje o prof, agora mesmo, ele tem uma consulta médica, está faltando 3 minutinhos para terminar. Eu vou interromper por aqui, tá?
E nós nos vemos no sábado. Beleza, beleza? Beleza. Beleza. Obrigadão. Beleza, beleza. Tchau, professor. Tchau, Obrigadão por professor. terem vindo na aula aí. Convide os coleguinhas, daqui 20 minutos vocês têm aula de novo, tá? Falou. Falou. Falou, tudo de bom. Tchau, Tchau, professor. Boa semana.